Assista agora no TJSC na TV a entrevista com o desembargador César Abreu, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, onde ele fez uma análise sobre as eleições municipais de 2016. Confira. Doutor César Abreu, 3 municípios, muita gente votando e uma eleição relativamente tranquila, né? Qual é o balanço que o TRE faz dessas eleições municipais? O balanço é altamente positivo, né? Nós tivemos um segundo turno realizado de forma muito pacífica, muito tranquila, muito ordeira, né? A disputa, evidentemente, mais acirrada, porque concentram-se em apenas 2 candidatos, então isso não deixa de ser também natural, mas quero crer que foi num clima de respeito, de consciência do eleitorado e também dos próprios candidatos. A apuração aqui em Florianópolis foi encerrada às 18h50, menos de 2 horas após o término da votação. Essa eficiência deve-se a quê? Nós temos um corpo técnico altamente qualificado, há um trabalho de preparação que efetivamente busca esse resultado final com rapidez, mas também com segurança, né? Nós sempre temos dito que nós não estamos numa competição, mas dar o resultado de forma pronta também atende às expectativas da sociedade. Então, o tribunal se empenhou para realizar isso da melhor maneira possível. Há estudos de buscar ainda mais eficiência com tempo mais reduzido. Isso seria possível a partir da própria leitura nas urnas, nas sessões eleitorais e transmissão desses dados, dos resultados das sessões eleitorais. Penso que nas próximas eleições teremos essa novidade que reduziria em bastante esse tempo. Talvez em meia hora nós teremos os resultados das urnas. Em Florianópolis, a eleição foi muito disputada, com pouco mais de 1.000 votos para o candidato vencedor e menos de 1 ponto percentual. A gente pode falar que essa disputa foi uma das mais acirradas que a gente teve? Exatamente. Nós parece que estamos rememorando aquele tempo do voto contado, né? Então, uma disputa muito efetiva, né? E eu tenho dito uma coisa, nós não temos vencedores nem vencidos no final das eleições. Quero crer que a sociedade deve aplaudir nas ruas ambos os candidatos, seja de Florianópolis, de Blumenau, de Joinville e de qualquer outro município do estado. Nós precisamos dos políticos, nós precisamos da classe política, nós precisamos recuperar a classe política, porque isso faz bem para a democracia. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, afirmou que nos locais onde aconteceu a votação por biometria, houve um índice menor de abstenções do que nos locais onde não há. Aqui em Santa Catarina, como é que isso ficou? Isso aconteceu no país inteiro e essa redução de índice de abstenção é porque a biometria passou a dar uma maior segurança. Foram eliminados aquelas pessoas que transferiram títulos, foram eliminadas aquelas pessoas que já faleceram. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos apenas o eleitorado real. E, a partir disso, as abstenções decorrem de uma situação mais concreta. E falando em abstenções, tivemos nesse segundo turno aqui em Santa Catarina quase 15% do total de eleitores que não foram votar. O que acontece com essas pessoas que não votaram e também não justificaram seus votos? Essas abstenções decorrem também da sexta-feira, que foi feriado do funcionalismo público. Isso, há outras circunstâncias que são examinadas aí pelo pessoal cientistas políticos, né, a respeito disso, mas no que diz respeito ao eleitor, ele é sujeito a uma multa para reabilitar a sua condição de eleitor. A reforma eleitoral aprovada em 2015 fez algumas mudanças nas eleições desse ano, como a redução do tempo de campanha para os candidatos e até a limitação de teto de gastos. Como é que o senhor enxerga essa reforma? As reformas, elas sempre vêm com a expectativa de dar uma melhora ao processo político eleitoral. No caso específico, penso que não chegamos a tanto. Tivemos uma redução de tempo de exposição do candidato, isso de alguma forma prejudicou os novos candidatos. Tivemos a questão do financiamento de campanha, que foi alguma coisa também positiva, que se excluiu, até por uma decisão do Supremo Tribunal, a possibilidade de contribuição por empresas, que de alguma forma criavam algum transtorno nesse processo, que estamos vendo aí as ações que ainda remanescem, ações judiciais, né, isso por conta de despesas de campanhas feitas de forma irregular. Então, houve um aprimoramento no que diz respeito ao controle e à fiscalização de todo o processo político eleitoral. Mas quero crer, como acontece nas outras leis,
de reforma política, elas não devem permanecer, deve haver alguma modificação para as próximas eleições. Nós gostaríamos que nós tivéssemos leis mais duradouras, né? Isso para que não só os juízes pudessem ter uma maior tranquilidade, uma maior certeza e segurança ao aplicá-las, como também o cidadão em conhecê-las. Então, é necessário que haja uma reforma profunda política e que se tenha a consciência de se ter leis mais duradouras. Quais as principais ocorrências registradas nesse segundo turno aqui no estado? Nós não tivemos recorrências policial nenhuma, né? Isso, a ocorrência que teve foi efetivamente aquelas questões das urnas que foram substituídas, mas também em percentual muito diminuto no que diz respeito ao contingente de urna colocado à disposição do eleitor. O TRE aqui de Santa Catarina tem um projeto pós-eleições que visa a aproximação com esses políticos que foram eleitos. Que projeto é esse e como é que ele vai funcionar? Esse projeto está denominado de Qualifica, Mandato de Excelência. Então, nós estamos ainda na elaboração do texto final do convênio, que vai envolver o Ministério Público, vai envolver o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a FECAM, que é a Federação dos Prefeitos, dos Municipais, vereadores, vai envolver uma série de entidades e instituições com o objetivo de contribuir fora da atividade política, evidentemente, porque cabe àquele que foi eleito desenvolver e cumprir os seus compromissos políticos, mas a nós, né, isso cabe também darmos o aporte, darmos a segurança, contribuirmos de alguma forma para que possam eles exercer o mandato com a maior tranquilidade possível, que possam, né, isso atender às aspirações da sociedade e cumprir os seus compromissos de campanha. Esse projeto nós pretendemos lançá-lo agora em novembro, né, isso para torná-lo mais efetivo a partir de março do ano que vem. E o que se busca, na verdade, são administrações de excelência, administrações de prefeituras e administrações de câmaras de vereadores. Quer dizer, o aporte técnico, jurídico, científico, que nós possamos dar através dessas entidades institucionais, no sentido de conferir segurança, né, e maior tranquilidade para que os políticos possam exercer as suas atividades. Nós sabemos que nem todos nascem com todas as qualificações e nem com aptidões, seja para a política ou para outra atividade. E muitas pessoas vêm de ramos diversos, né, e muitas vezes nem tiveram a própria oportunidade, né, isso de um ensino mais aguerrido, mais completo, né? Então nós precisamos dar o apoio, o assessoramento. Se nós, juízes, contamos com assessores que nos ajudam, né, a bem resolver as nossas questões e julgar os nossos processos, né, o que dirá também, né, isso dos parlamentares e dos administradores públicos que precisam de pessoas competentes e sérias para que eles possam exercer com fidelidade o seu mandato. No Brasil, alguns locais de votação tiveram que ser alterados devido à ocupação de algumas escolas por causa de protestos. Aqui em Santa Catarina, houve alguma coisa parecida? Nós tivemos aqui em Florianópolis 2 ocupações, uma foi na UDESC, outra foi na Escola Técnica, antiga Escola Técnica, mas através do diálogo e da compreensão dos estudantes, isso não teve maior repercussão, né? Houve um contato do juiz eleitoral com as pessoas envolvidas, então a democracia que ele estava exercendo, né, naquela manifestação pública, também souberam compreender, né, que o momento também é de fortalecimento da democracia e que as eleições elas nos renovam as esperanças e certamente as esperanças deles estão também no aguardo do resultado das urnas. E o Brasil está passando por um momento político bastante delicado. Como é que o senhor enxerga essas eleições nesse novo momento? Eu sempre tenho dito que as eleições municipais, para mim, são as eleições mais importantes, porque é na cidade que vive a pessoa, é na cidade que se produz a riqueza, não é isso? Então, é a partir do município que se desenha, né, o projeto nacional, o projeto estadual e o projeto nacional. Então, essas eleições, quero crer que vão se transformar num marco da renovação da vontade política, não é isso? Porque é a partir desse desenho que sai das urnas é que vai se projetar as administrações do Estado e da nação. E estamos todos torcendo para que os novos eleitos possam cumprir fielmente a vontade do eleitor.
Gostaria de cumprimentar, né, os eleitores, né, que compareceram às urnas de forma ordeira e responsável, né, cumprimentar os candidatos, né, que mostraram e demonstraram para a sociedade que estavam ali com um ânimo de competir, mas no sentido de dar a sua contribuição ao conjunto social. Quero crer, como disse no começo, que não há vencedores nem vencidos, né? Todos concorreram com lisura, com responsabilidade, né? Buscando o melhor para a sua gente, para a sua cidade. E aqueles que não foram eleitos, certamente eles tiveram, né, uma capacitação eleitoral que os distingue e os coloca em condições de novos pleitos, de novos objetivos, e que eles devem continuar, porque democracia não vive sem a política. Né? Isso, e a política impõe que haja disputas e haja escolhas. Então, todos somos vencedores. Desembargador César Abreu, muito obrigado pelos esclarecimentos e também pela entrevista. Obrigado também.